Eu sou músico e eu trabalho um pouco, eu venho me aventurando no lado da produção musical também. E assim, eu sei que no seu caso você não é musicista, mas você trabalhou na produção musical de vários artistas. Sim. Inclusive artistas, eu acho que deve ter sido bem complexo. Agora você aí tá lá na função N Gord, Ratos de Porão, no Auge da Loucura, né, cara? Você pegou. Eu queria saber, assim como, sei lá, tem o Rick Rubin, tem o Miranda, esses caras que trabalham mais na intuição do que na parte técnica, que é da engenharia de som. Se você fez de uma maneira, tipo assim, um padrão para trabalhar, ou se cada artista se lidava de alguma maneira, que eu acho que deve ter sido algo mais para esse lado, né? Porque você falasse um pouco do Luiz produtor também. Olha, como eu te falei, né, cara, eu já tive experiência com droga, então, música, quanto mais droga, para mim, é mais fácil para eu produzir, porque meus maiores problemas sempre foi com os caras fodão aí da música, né, porque você vai lá, você bota o dedo assim, na equalização, cara, o cara vai lá e faz o contrário, porque tem que valer a última dedada dele lá, não pode ser a tua, né. Mas isso eu não tive problema com o Bocato, nem com o Lenny Gord, mas no caso do Fellini, por exemplo, eu tive. Sim, claro que tudo que eu mexia ali, os caras não gostavam nada, porque eu estava alterando a obra do cara. Né. Eu cheguei a participar, já um caso do Arnaldo, que me entregou o trabalho pronto, e o Patrulha, que foi os dois primeiros discos. Depois que eu comecei. Então, no caso do Ratos de Porão, por exemplo, foi o primeiro disco que eu fiquei praticamente sozinho no estúdio, que me abandonaram lá, né? Porque eu falava, essa merda aí, isso aí não se cuida, né? Porque era assim também, cara. O cara, não pode, isso aqui porque tá dando. O pano tá meio torto aqui, porque tá. O osciloscópio tá pro outro lado, umas coisas bobas, assim, nada a ver, mas. Os caras iam lá e metiam tudo no talho. Você fica com cuidado para não estourar a frequência, né? Não alterar os padrões técnicos. E os caras já alocavam do lado contrário e os técnicos acabavam abandonando. E eu também fui aprendendo a mexer com essas coisas, né? Então eu fui me envolvendo no estúdio. Mais tarde eu tive um estúdio, eu tenho até hoje um estúdio em casa, né? Eu faço masterização, recentemente eu fiz a Patrulha. Agora, sim, mas isso tudo foi uma questão financeira mesmo, cara. Não dava pra gente ficar ali no reloginho, no taxímetro do estúdio, sabe? Porque era muito caro. Quando a gente começou a produzir disco, você pagava, eu não tenho ideia mais do valor. Eu lembro que um dia eu fiz um acerto para mercenárias aí, e eu descobri que eu já fui milionário um dia, porque veio aqueles documentos velhos que falavam assim, não sei quantos milhões que era de horas de estúdio, que era outro dinheiro, né? E tinha muito zero, né? Inclusive eu fiz um disco do Bocato, que chama aqui Jazz Brasil, que a gente queimou uma nota de 100, a gente tirou um, né? Ficou só aquele monte de zero e 100, porque é isso mesmo, né? O dinheiro perdia tanto zero, ia perdendo valores, e a gente não tem ideia do que valia isso na época, mas era uma fortuna. Então, por conta disso é que eu comecei a ter meu próprio amplificador. Hoje eu tenho 16 amplificadores de válvula em casa, porque, pô, eu me lembro um dia que queimou numa gravação do Catalau. Eu fui na Músicos alugar um, cara queria R$500 por dia, eu precisava usar ele 4 dias. Então eu me pagar R$2.000, e com 4.000 eu comprava um aparelho novo. Bom, eu comecei a ter meu próprio computador em vez de ficar alugando, né? E meu próprio estúdio também. Então o estúdio, é claro que a gente tem dificuldades técnicas, vamos dizer assim, mas a gente tinha todo o tempo do mundo para fazer com carinho. Cara, então, pô, não precisa ter um estúdio de... Eu sempre pensei isso, cara, porque eu entrar num estúdio de 30 canais se a gente só tem 2 orelhas? Pô, tem 2 canais, os Beatles gravavam em 2 canais e era lindo. Todo mundo gravou as coisas mais lindas que a gente ouve na música, fui gravar em 2 canais. Então não via por que eu ser um Transamérica, assim, um estúdio luxuoso. Aliás, eu acho até que a música começou a ficar meio pasteurizada quando a gente começou a ter todos esses recursos de plugins e de facilidades técnicas, né? Eu acho que acabou a criação aí por conta das facilidades. Desmerecer um pouco a figura do produtor musical na parte criativa mesmo do negócio, né? Eu nunca quis impor muito, assim, eu sempre participei assim, da maneira que o músico gosta também, a gente sempre foi de experimentar, muitas vezes, sabe, pô, eu perdi meu tempo. Eu me lembro quando
quando estava gravando Não São Paulo, a Marcinha, a banda fez a parte instrumental, né, que era piano e violão, que era um trio, né? E ela tomando conhaque, cara, com beck, assim, da garrafa. Porra, Marcinha, você vai botar voz? Eu falei, velho, porque é só guia. Aí ela foi lá e fez aquela voz bêbada que, puta, pra mim matou, é isso aí. Não, eu tô bêbado, eu vou fazer de novo. Não, tudo bem, você pode fazer de novo, mas vamos guardar esse take porque é legal. E aí voltaram no outro dia, tentaram lá umas 10 vezes, e a melhor take era a bêbada mesmo. Eu adoro aquilo, né? E a música agradou, tanto é que saiu em Londres, né? Porque a música pede isso, né? Ela é uma coisa de bêbada mesmo. E ela teve uma interpretação muito natural, livre, né? À vontade. Ficou legal. No outro dia ela deu caretona lá, mas eu não conseguia dar o mesmo tom do dia anterior, né? Então tem essas coisas, às vezes cara, a música é que nem uma fotografia, cara. Às vezes você tá todo descabelado, assim, no vento, mas, pô, aí no outro dia você se arruma, se penteia, tudo, pô, eu gostei. Sei lá, tem que ser espontânea, a música é uma coisa espontânea também, eu penso. Né? Às vezes, não, claro que a gente teve críticas, teve gente que falou, bêbada, não sei o quê, mas agradou a maioria, o que importa. Agradou eu no começo também, a gente estava bancando aquilo, então dane-se também, né? Sei lá, eu acho que eu cometi muito erro, sim, mas eu acho que cometi mais erro que acerto, mas eu estou feliz, cara, pelo menos me enche meu saco, está tudo bem. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu não te falei quando eu abri a loja, se eu tivesse a ideia que eu tenho hoje de que eu não sei nada de música, eu não teria coragem de abrir a loja. Eu fiz tudo para me iludido, era um sonho de garoto, e nem era sonho, era uma consequência, na verdade. Eu estava vivendo aquele momento ali, sabe? Eu estava alucinado querendo fazer uma coisa que eu achava que eu seria capaz, que eu entendia, mas hoje eu tenho certeza de que eu não sei porra nenhuma, estou aprendendo todo dia. Acho que foi uma pergunta no ar. E a esposa, que ela tinha deixado e voltar para a mãe dela, continua até hoje? Não, gente, cara, por outro lado, minha esposa e minha filha, se não fosse elas também, acho que eu já tinha falado, fechado a loja. Minha esposa, ela cuida da parte administrativa, que ela trabalhava no centro empresarial, no Moinho Santista. Ela faz brindes, farinha, né? Santista é poderosa, né? E ela trabalhava no escritório, na contabilidade. Ela trabalhava no escritório de contabilidade, depois foi auxiliar administrativo do Moinho Santista. E ela cuida da parte administrativa da Barato Sapins, ela que cuida das despesas, do pagamento de conta. Às vezes ela paga até duas vezes a conta, né? Estão na cabeça. Essa conta ela paga demais, assim, direitinho. Mas eu sou muito relaxado, cara, por isso. Se não fosse ela e a minha filha, acho que eu já teria fechado a loja. Mas foi a conta dela que se abriu. A minha filha é responsável por ter aberto a conta dela, mas ela nasceu dentro do disco. Então hoje eu acho que ela comanda muito bem, ela cuida do funcionário, da papelada fiscal, essas coisas quando mudou para digital, então, nossa, isso foi um drama para minha cabeça, cara. Não sei nem senha de porra nenhuma daquilo, ela que cuida de tudo isso. Eu sou um cara maluco lá que precisa fazer as coisas que elas não fariam, ela não tem saco de ter contato com o artista, ela acha que todo mundo delira. Pra você ter uma ideia, cara, um dia eu tinha feito os discos do Walter Franco, ele chegou no primeiro mundo, pô, me dá um isso aqui, tá tudo amigo e tal. E depois ele começou a querer, a gente tinha feito uma reprodução, isso era da CBS, ele tinha um contrato com a CBS e nós, num outro contrato ainda de reprodução daquele disco com a CBS, não com o Gal. Mas ele apareceu na minha vida e falou, não, você vai ser meu produtor, não sei o quê. Eu cheguei a produzir um disco dele que nunca saiu, tem engavetado esse disco. E é porque a gente se estressou com ele, porque ele, todo dia tinha reunião, cara, vamos comer pizza, não sei aonde, aí ele ficava dando autógrafo lá para todos os fãs dele e a gente nunca conversava. Um dia vamos comer num restaurante japonês, aí veio a comida lá, ele falou, pô, esse peixe está cru. Pô, o que você pediu então, cara? Eu tive que comer o prato dele também, porque ele não comeu nada, ele só falava e bebia e nunca chegava
finalizar o que a gente pretendia, que era fechar o disco, de que maneira. Então eu consegui um projeto da Credicar, que era que faz o cartão de crédito. Eles tinham um projeto que era de brindes, que ele dava para você comprou um cartão de crédito e ganhava um brinde. Eu podia ser um disco do Motorfront, eles me proporam isso, produzir o disco que eu estava fazendo, para eles lançarem 50 mil cópias. Cara, você ia fazer 2.000. E a Credicar fazendo 50 ia dar 5 mil cópias para a gente bancar toda a produção. E a gente fez 40 reuniões com o Walter para resolver isso. É muito disco para eles. Cara, eles vão dar o disco, vão promover o disco. Mas ele não vai vender para ninguém. Não tem nada a ver, cara. O cara tá dando, o cara que quer comprar o disco, ele vai comprar da nossa mão, porque ele vai dar os discos para nós. E ele não queria entender isso de maneira alguma. Aí chegou uma hora, o cara se cansou e trocou tudo por bola, né, de futebol, e não deu o brinde, que era o disco. Então o disco ficou engavetado e nunca saiu. Né? E aí ele começou a querer vender os meus no show. Eu dava o meu disco para ele, e ele começou a se estressar comigo, falar assim, pô, mas eu tenho que pagar o disco? Meu disco? Não, disco é teu, mas eu que paguei o disco, agora a gente vai revender. Né? É tudo um acerto para fazer, ele não queria entender essas coisas. Né? Aí um dia ele veio reclamar com a minha mulher, né? A minha mulher falou assim, você resolve esse negócio com meu marido aí, porque artista para mim é legal lá dentro do disco, e quando você tem o controle remoto na mão, você fala para ele, shut up, e ele cala a boca. Falou para ele, cara, eu fiquei assim, mulher, olha minha mulher, cara, que ela tá falando com volta, e volta tudo sem, né? Tudo alma pura, né? Ele fala assim, calmo, né? Mas falava, né? Ele era calmo, mas ele estava em busca da coisa dele. Aí, cara, eu achei muito legal aquilo, né? Eu achei corajoso da parte dela, mas hoje eu acho legal, porque se não fosse ela também, acho que eu já teria cedido tudo que ela teria dado, agora já fez tudo. Com a pressão que às vezes eu sou. E lá quer fazer uma pergunta. E você aplica injeção ainda hoje? Rapaz, Só no Jorge Malta, né? pergunta para o Fábio Massari, eu acho legal essa história. Quando eu fiz 25 anos da Barata Safis, eu estava fazendo um show lá no Sesc Pompeia. E a TV Cultura veio lá cobrir o evento e entrevistaram o Massari, conhece o reverendo Fábio Massari. E ele falou na minha cara, falou assim, pô, Calanca, eu sempre conheci ele como vendedor de droga e aplicando injeção mais do que como produtor de disco. A primeira vez que eu fui na loja, foi aí que ele falou que a minha loja era cabine telefônica, eu peguei o Calanca dando uma injeção. E eu achei engraçado aquilo, pô, lembrou disso, depois de 20 anos atrás e tal. Aí a próxima vez que ele foi na loja, eu estava tirando a pressão do cara que tinha comprado um aparelho, ele tinha ido para a Espanha, ele era produtor do Boca Livre, esse cara. E ele passou mal lá, né, com problema de pressão, e como ele era estrangeiro, ele ficou tomando água de chuchu no hospital, porque ninguém sabia se ele era alérgico a determinado produto farmacêutico, que dava só chuchu para baixar a pressão dele. Né? E depois recomendaram para ele tomar remédio e controlar a pressão. Ele comprou o aparelho e veio pedir para mim ensinar ele a usar. E o Massari me flagrou tirando a pressão dele. Eu achei o máximo isso. Né? Mas ó, eu era muito famoso por aplicar injeção abortiva, gente. Desculpa, mas é verdade. As pessoas... quando eu trabalhava com farmácia, eu falava, vou tomar um Perventin. Você abria a gaveta, você tinha mil no pulo ali, cara. Hospital, Preludin, Dexamil, Norexil, estilagem, Pinostega, era tudo livre à venda. Os caras aplicavam remédio de nariz na veia. Era no carnaval, se você vendia 5 mil frascos de estilagem em qualquer farmácia. Era louco isso. E hoje é tudo proibido, né? E na época tinha um produto chamado Maturon, que era abortivo. Então, às vezes as pessoas queriam abortar, né? Ficava a menstruação, eu ia na farmácia e vai Maturon. E era batata, funcionava mesmo. E depois quando eu saí da farmácia, ainda estava livre a venda, mas não era qualquer um que aplicava. Então, sempre uma mulher tinha um problema, contava com uma amiga, que aí vinha com ela, me falava, e agora tem uma loja de disco, aí a pessoa vinha lá, eu estou com problema, minha menstruação não veio há 3 meses, compra uma Maturon lá, eu aplico aqui. A gente era muito doido, cara. Hoje você vai no médico, eles não dão remédio para você não, eles te receitam o Lavoisier para você fazer uma outra consulta, fazer exames.
Quer dizer, o médico, ele só prescreve outro médico, ele nunca te dá remédio, ele tem medo de dar remédio, porque hoje pega pesado com o médico, se ele errar, né, dá problema. Processo. Remédio, é processo e tudo mais, né? Então, hoje que eu boto a mão na cabeça, cara, como a gente era doido, né? Isso, né? E era como normal aquilo com a gente no dia a dia, na farmácia, assim. Era outro tempo. Mas tinha os produtos que funcionavam, hoje não tem nada. Eu tive um cravozinho assim no nariz, até a marca aqui, às vezes espremia aquilo, você parecia uma acne no cravo. De repente inflamava de novo, cara. Um dia eu fui numa médica, ela estirpou aquilo, queimou, cauterizou, né? Eu fiquei bom na hora, assim, botei a mão numa placa gelada, lá nem senti mais a mão gelada do que o corte que ela fez. Mas aí eu tive que voltar lá, disse que fez uma biópsia daquilo e falou que eu tinha um carcioma, um tipo de câncer de pele. Tudo bem, então eles me recomendou um outro médico. Aí cheguei lá, o cara falou assim, se fosse na bunda, assim, tudo bem, mas no nariz vai ficar buraco aí e tal. Aí eu brinquei com ele, vou ter que pôr um piercing então, cara. Aí me recomendou um médico lá na Martinelli de Carvalho, no hospital, acho que Santa Catarina. Aí fui lá, o cara me recomendou outro médico ainda. Aí um outro, assim, que eu fui em 9 médicos. E todos pegavam meu plano de saúde, passavam no cartãozinho lá e cobravam do plano. Mas ninguém me dava remédio, no meu caso. Aí um dia eu fui lá na Pamplona, aí o cara falou para mim, olha, a gente pode fazer tirar um pedaço maior aqui do nariz, eu queria fazer um rasgo do meu nariz, eu queria para tirar, porque ele disse que tinha um câncer ainda do lado. Nunca mais me deu nada, cara, faz uns 10 anos. E aí ele falou, não, mas fica tranquilo, pode ser depois da Copa do Mundo. Era aquela Copa que nós perdemos de 7-1 lá na Alemanha. Aí eu falei pra ele, cara, eu nunca me liguei em futebol não, cara. Eu não tô nem aí pro futebol. Pra mim, jogador fede gelol, cospe na grama, abraço parceiro suado, do mesmo sexo, toma banho junto. Eu odeio futebol. Eu nem aí pro futebol. Eu também não gosto não, mas se for pra Dilma perder, eu vou torcer contra. Tudo bem, né? O médico estudo foi pra saber, cara, eu vou morrer com esse câncer, porque ninguém deu remédio de nada, fica só receitando outro remédio, outro médico, outro exame. E eu peguei um bode da cuidado. Depois eu tive um problema com o olho e eu tive várias doenças psicossomáticas, até porque eu fiquei muito baqueado, né? Foi um trauma para mim, né? De perder a visão. Né? Eu só enxergo no olho, se eu fechar isso aqui, vocês sumiram. Então eu tomei um monte de remédio, tomei corticoides, comecei a ter sudorese noturna, de molhar 8, 10 camisas toda noite, né? Perdi peso, tomava água de coco de manhã, tarde à noite para me reidratar, porque estava tomando muito remédio. Aí um dia eu fui num médico cubano, e o cara falou para mim, olha, para de tomar essas porcarias, você está com a imunidade baixa por causa desses corticoides que você está tomando. Eu dei aquele susto, cara, mas a verdade é que 4, 5 dias depois eu não tinha mais nada. E eu estava mal de tomar tanto remédio que me dava. Eu tomei levocetirizina, Nasonex, esse remédio de soro fisiológico no nariz, de manhã, tarde à noite, ficava lavando na nariz todo dia. Aí me deram um teste de alergia, o cara me fez 16 pontinhos assim, me encheu de líquidos diferentes e me rasgou toda a pele. Aí numa deu uma irritação assim, você é alérgico a um mosquitinho. Esse médico é louco, mosquitinho, nunca mosquito nem me ataca, né? Um dia eu voltei na médica que me indicou alergista, falei para ela, acho que o médico é louco, mandou eu tomar remédio para alergia. Eu falei, acho melhor você tomar. A recomendação dela, comecei a tomar o remédio e realmente o problema acabou, era um problema alérgico, porque eu tinha uma tosse que não passava de jeito nenhum. E só mais tarde eu descobri que o mosquitinho, acho que era marihuana, cara, porque eu já tinha tomado acabaram de fumar, me deu uma tosse danada, eu falei, pô, cara, acho que ele não queria falar disso e falou que era mosquitinho, então eu confiei no médico. Então é o único remédio que eu tomo é esse antialérgico aí. E eu larguei todos os remédios, só que eu confio em médico cubano hoje, cara. Desculpa quem acha contrário, mas foi o cara que me curou.
me estendi bastante, eles podem cortar Já. tudo isso, porque... Quer perguntar? Luiz, boa tarde. Conversando lá de fora um pouquinho. Boa tarde, galera. A dúvida minha aqui, não é a dúvida, na verdade, eu queria que você explanasse sobre isso, porque gera várias opiniões sobre o assunto, você entrou um pouquinho sobre isso, e eu queria que você falasse, porque você teve a visão da época, né? Submeter os discos lá à ditadura. Porque tem muitas coisas que são mito, outras são verdade, né? Os discos, tem discos que tem arranhado ali, que vinham desse jeito, ou o disco vinha sem o encarte. O que é verdade, o que é mentira? Como que funcionava esse processo de mandar o disco para lá para censura e como ele voltava? Como que era esse processo? Olha, eu tive poucos discos censurados, né? Por exemplo, um disco censurado meu foi o Voluntários da Pátria. Foi proibido de tocar no rádio. Mas, por outro lado, as únicas músicas que tocavam no rádio eram as proibidas. Porque todo mundo queria ser contraventor da lei, né? Na verdade, isso existiu muito antes de eu ser produtor. Acho que o único disco que eu tive censurado, apesar de eu submeter todos, até o Voluntários, submeter a censura, o único que veio comigo da censura foi o do Voluntários. Né? E mesmo assim, as únicas músicas tocadas eram justamente a censurada. Mas existia a censura. Logo depois eu me lembro que teve o da Brix, né? Que riscaram todo o disco. A última faixa riscada. Pois é, mas a censura sempre foi uma coisa besta, tosca, né? Eu me lembro dos Mutantes, por exemplo, eles censuraram a Olha Vez de Cabelo na Cena, que era o cabelo do Patriota. Pô, botaram uma voz do Pato Donald, o disco da Marina também tinha os caras vinham até querer devolver porque estava arranhado lá, mas era de propósito, aquilo para esconder um palavrão que tinha no disco. Cara, que coisa boba, sei lá, a verdade é que existiu sim, na época a censura te obrigava, o censor era muito rígido e não deixava passar um monte de coisa, coisas bobas, isso tinha nada a ver. Inclusive muitos até burlavam a censura, alguns eram perseguidos. O Chico Buarque, por exemplo, ele mudava o nome, né? Falava que era de outro. Jolinho da Adelaide. Jolinho da Adelaide, se bem lembrado, que era. Por ser um outro compositor, a censura ignorava. Mas o Chico era perseguido, como é até hoje, né? O cara sempre defendia a lei Rouanet, não sei o que, que bobagem, né, cara? É só porque o cara é famoso, mas a lei Rouanet vai promover eu ou o Chico Buarque? Claro que é o Chico, né? Sem dúvida. Então a pessoa tem esse bode, assim, talvez porque o cara seja popular, né? Mas a censura sempre foi meio tosca mesmo, eu não tenho muito argumento para falar disso, até porque a única censura que eu tive, que eu acho engraçada, era do Voluntários, mas por outro lado era a única coisa que tocava no rádio. Voluntários, a música censurada do Ioiô, como foi? Cadê o Cadê o socialismo? socialismo? E o Ioiô E acho que ele Nazi Nazi liberales, era só subiada, né? Só que por orquestra só que falava nazi. Muita bobeira, né? O voluntário está voltando aí. O Bento quer perguntar. Vou fazer uma pergunta. Luiz, estava conversando ontem com o Manu, um papo muito legal ontem aqui, a gente estava batendo um papo sobre música e lembramos dessa época dos anos 80 do crossover que você falou, das tribos, né? Que a gente tinha muito essa coisa de tribo, dos punks, dos skinheads, o pessoal que gostava de heavy metal, que o Globo chamou de metaleiros, né? Enfim. E olhando em retrospecto a história da Barata, a tua história dos discos, eu acho que você foi muito visionário, assim, em ter lançado as coletâneas, 4 coletâneas na verdade, né? 2 volumes do SP Metal, os 2 volumes do Não São Paulo. Uma de heavy metal e uma de pós-punk, que a gente pode chamar assim. Então eu queria saber a tua opinião, assim, como é que foi nessa época? A gente era radical pra caramba ainda, eu ainda era criança quase, né? Mas era um cara mais radical. E eu via Baratos fazendo isso, lançando uma coletânea de pós-punk, uma de heavy metal, ou seja, colocando tudo isso num vinil, diversas cenas, assim. Eu acho isso muito importante, cara. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi nessas duas frentes. Foi tudo natural, porque, ó, como eu te falei, eu nunca projetei nada, assim, era uma coisa que estava acontecendo naquele momento. Eu estava envolvido naquelas produções da Praça do Rock, as reuniões da Praça do Rock eram feitas na minha loja. Aí eu me lembro até um dia, uma repórter me chamou de lado e falou, meu, esse cara do vírus aí, que era o Caio, o baterista, tirando com a minha cara. Ele perguntou o que ele achava do Chico Buarque. Aí ele respondeu, eu não conheço o Chico Buarque. E ela ficou indignada, falou, cara, não duvida, ele não deve conhecer mesmo. O cara, ele nasceu no metal, né? Ele não estava nem aí para Chico Buarque. Né?
E eu, na verdade, eu fiz a coletânea, né, porque eu não tinha grana para fazer todo mundo. Eu já estava envolvido com todas aquelas bandas por conta da Praça do Rock. Então você vê que o pessoal, como eu te falei, era um grêmio recreativo mesmo. Todo mundo ficava ali do lado, convivendo comigo. E pô, eu queria ajudar aquelas bandas de alguma forma, mas eu não tinha grana para fazer um disco de cada um. Aliás, o Arpia e o Chave do Sol era para estar na coletânea do SP Metal. Quando eu conheci, que vi os shows deles ao vivo na praça, e vi que eles tinham um repertório suficiente para encher um disco, que é um disco cheio, pelo menos um split, que era para ser um álbum de cada lado, um lado é o Chave e outro lado o Arpia. E aí veio aquela história do mini LP. A gente começou a fazer tudo disco curtinho, disco de 45 RPM para encher logo o disco, né? A gente enganava o freguês, assim, né? Tocando bem as músicas. O disco, você pega o Mercenários, tem 20 e poucos minutos, o disco inteiro. Né? A verdade era isso, cara. Eu não tinha grana para fazer todo mundo. E a opção foi fazer um pau seco, assim, 4 bandas, cada disco em 2 volumes. E não foi diferente com o post-punk também, do Não São Paulo. Aliás, no São Paulo, a gente estava copiando no New York, né? Que estava rolando lá fora, e todo mundo falava, vamos fazer no São Paulo, fazer no São Paulo. Aí na hora aqui, não vamos dar pro disco. Pô, fica no São Paulo mesmo, já tá. Tá todo mundo já chamando, ficou assim. Mas esses discos nasceram por falta de grana mesmo. Foi uma alternativa que a gente teve para. Porque não dava para fazer um disco cheio de cada um. Só completando, assim, teve cara que veio te encher o saco, por exemplo, cara que gostava de heavy metal porque você lançou uma coletânea pós-punk depois, pô, agora você virou pós-punk. Um galinha um dia chegar para mim e falar, você fez um monte de coisa legal, mas aquilo, essa, pelo amor de Deus. Sabe, sair no meio do show, assim, né? O Ayrton Munhaine, né, chega e fala assim, que gostava do Mofo, palmas para Barato Desafio, não sei o quê, mas, pô, fazer disco do Akira essa era um pecado, né, pelo amor de Deus. Cara, a música é isso mesmo, agrada uns, nunca vai agradar todo mundo, sempre alguém vai criticar, né? Mas eu acho que eu acabei sendo feliz até, né, de não ter grana um dia, né? Foi legal porque foi a alternativa que a gente teve para fazer aquelas coletâneas. Se tivesse um disco cheio de cada um, talvez o disco fosse pobre, né? Não teria repertório suficiente para ser um disco bonito, como eu acho que deveria ser um álbum branco dos Beatles, por exemplo. Eu sempre achei que poderia ser um álbum simples, o melhor álbum dos Beatles, né? Mas, sei lá, fizeram um grupo aí, outra coisa ali para encher o disco, que eu penso que não precisava, mas eu respeito. Hoje a gente aprende a gostar também, né, com o tempo. Mas eu acho que foi isso, falta de grana mesmo, essa é a verdade. Gostaria de fazer uma pergunta, na verdade é uma pergunta de 4. É uma pergunta mais técnica. Só para constatar, então a maior tiragem do selo Baratos Afins foi do Ratos Porão. Gostaria de saber qual que é a maior tiragem em CD. Gostaria de saber também se a Baratos Afins pretende lançar algum artista em vinil, né? E 2020, né, está chegando. E qual a sua visão do CD no mercado? Rapaz, eu precisei comprar um aparelho de CD recentemente e eu fiquei uns 3 meses procurando. Tá difícil, cara. Sai carros, hoje não tem mais tocador de CD, tudo MP3, né? Eu tenho sentido que toca-disco está crescendo no mercado. O vinil, inclusive na América, né, ele já superou a venda de CD, o streaming já está superado também, o vinil parece estar superando o streaming já. Eu acho muito chato ouvir música no YouTube, né, porque tem aquelas interrupções, aquilo que está rodando, vai a conexão, né, muito chato mesmo. Mas eu sempre gostei do formato do vinil, não sei se ele voltou para ficar, né? Nem acredito que ele voltou, acho que ele nunca nem foi embora, ele sempre esteve aí. A verdade é que hoje a gente perdeu aquela cultura de ouvir música em coletivo, né? Então todo mundo está na internet, então os caras ficam à deriva na net. Estava conversando ontem com você, né, sobre isso. Você vai ouvir uma banda que você gosta, logo vem o avô da banda que você gosta ali do lado, né? Coisas relacionadas ao que você está ouvindo, que te remete automaticamente àquilo. Então você nunca mais ouve um álbum inteiro de ninguém. Então a gente perdeu essa cultura. E eu acho que o vinil ainda tem um
sobre fôlego aí. Ele vai sobreviver por um tempo, acho que o CD deve, na minha opinião, ele deve sumir. Mas não é para sempre, né, cara? Nem estrela no céu vai durar a vida toda, né? Talvez a vida dela só, mas tudo é passageiro. Será? Eu arrisco a dizer que o vinil vai durar mais que o CD, que ele está resistindo mesmo. Então, mas a Viseira pretende lançar algum artista em vinil? Ou você tem alguma coisa em mente? Semana que vem deve sair o vinil do Carro Bomba, que é o compacto que a gente está lançando. Eu estou refazendo o primeiro álbum da Patrulha, porque o Júnior, o baterista, que é o único sobrevivente da banda, eu fiz uma masterização do Patrulha 3 agora novamente para vinil, porque eu tinha um resto de capa lá e a gente quis aproveitar essas capas, então eu fiz uma tiragem de vinil. Aliás, eu trouxe aqui, tá até aí, Tá lá embaixo. duas cópias só, porque fazer mais. Ah, tá na sua sequência também. E ele já era em formato novo, 160 gramas, até porque ele era 160 mesmo, mas tem um outro rótulo, tem um encarte que nunca teve no disco. Só que a capa é a única que era original de época. Na nossa época tinha coisa de sobrar. Ó, teve os Brutos, que é a banda do meu genro lá, teve esse daqui também, que é uma coletânea argentina, né, que são 4 bandas, é uma argentina, uma peruana, uma chilena e uma brasileira. Eu estou fazendo o primeiro Patrulha, eu cheguei a remasterizar no formato de vinil e eu vou lançar o primeiro, que nunca saiu pelo meu selo. Eu comecei a fazer Patrulha no volume 3, agora eu vou fazer o primeiro. O Júnior já quer que eu faça o segundo também, mas eu fico com o pé atrás, o segundo porque era da BMG Ariola, e eu tenho muito medo de mexer com multinacional, porque eu acho que, apesar dele ser o dono da banda, os caras podem se achar que dono de algum direito, mais tarde querer me processar, eu não estou afim disso mais, né? Eu já tive um problema mais disso com o YouTube, o Joy Division e outras piratarias aí, que eu tenho o maior orgulho de ter feito também. Mas era aquela coisa de moleque, né? A gente não... Eu fiz 2 piratas, de verdade, você não sabe. Um foi o YouTube primeiro, no Spirit aqui, e o outro foi o Joy Division. Mais tarde a própria Eldorado fez pirata no meu pirata. Tanto é que colocaram uma música mágica só no meu tinha. Quando eles fizeram o eles tiveram que comprar o direito da música, fazer um encarte novo do disco. Mas você tem esse disco, né? Mas eu não queria, foi muito estressante, sabe? Escolher muito tempo em fórum, em tribunal, é muito chato isso, sabe? Eu não queria mais isso não. Então é melhor não ficar fora disso. Mas o Patrulha 1 eu vou fazer sim em formato vinil. E eu estou aberto, cara, assim, é que tem muita banda, porque assim, apesar do vinil ser uma coisa bem legal, é muito caro, cara. O disco a 100, 110 reais, comparado a um CD que é 20, 25, todo mundo acha muito caro. Todo mundo acha muito legal, mas ninguém quer desembolsar 100 reais para dar num produto novo, a não ser que a banda seja muito poderosa mesmo, né, para fazer isso. É claro que tem muita banda legal aí, e eu penso sim em fazer. Aliás, eu só penso em fazer vinil, né? Porque fazer CD hoje, cara, essas coisas tudo cartão de visita, para dar de presente, porque ninguém se interessa mais em comprar um CD. O CD virou uma coisa obsoleta mesmo. Morreu. Há quem discorde disso, né? Mas eu, como comerciante, claro que ainda vendo muito CD, mas muito clássicos, né, de gente famosa. Assim, às vezes até novidade, mas que está na grande mídia, tipo, sei lá, Lana Del Rey, Adele, né, esses rock. Tulipa Ruiz. Cara, a Tulipa, eu acho ela muito legal. Sempre alguém que gosta do disco, que comprou, acha que é o máximo que valeria, mas a gente como comerciante, não dá para encarar a Tulipa como uma grande vendedora. Não, isso apesar ela de não eu vende. respeito por ela, adoro ela, maravilhosa, tudo, mas não vende disco assim. Que tem uma demanda para você botar no mercado, investir uma puta grana, você não vai recuperar esse dinheiro, cara, é muito difícil. Você fazer 1000 discos hoje vai te custar no mínimo 30 mil reais. Da história do Itamar, por exemplo, eu com o Itamar, quando ele era vivo, a gente se dava muito bem, as coisas sempre fluíam direitinho. Quando ele morreu, a gente ia reprensar os discos, e aí a família dele queria, assim, 20 mil reais, assim, antecipado para pagar o disco. Claro, a gente ia fazer CD,
1000 cópias de CD, a gente vendia 15 no atacado. Eu vendia 15, se eu vendesse esses meus discos, eu ia apurar 15 mil, ficar devendo 5 para ela e mais o custo industrial, né, para me bancar aqui. Então, essa conta não vai fechar nunca. A não ser que ela tenha a sorte de cair no Sesc, por exemplo, o Sesc fez um box dela. Né? Eu fiquei 2 anos e pouco trabalhando nesse box, porque eu tinha que pegar o nome do cara que tirou a foto, o cara que serviu o cafezinho no estúdio, tinha que dar crédito para todo mundo. Aí sumiu o meu crédito. Né? Eu que tinha cedido 6 discos para o Sesc, não saiu meu nome no disco, cara, porque estava no selo e na contracapa do meu disco. Aí o Sesc fez uma contracapa personalizada com a cara do Sesc e o selo do selo Sesc. E aí meu nome sumiu lá. E eu fui o cara que trabalhou atrás de nomes. Não, tudo bem, a gente vai corrigir isso na próxima tiragem. Acho que fizeram 5 mil discos. Quando fizeram a próxima tiragem, aí eu fiquei tão orgulhoso, né? Botaram meu nome, sim, deram crédito para mim. Aí eu falei, agora finalmente tem um nome aqui do meu tamanho. Maluco, consigo me ver aqui. Um cara desse tamanho lá. Bem, tá ótimo, mas foi assim que aconteceu. É assim mesmo, cara, o mercado é isso. Tem uma demanda muito pequena hoje para artistas. Se ele for um pouco famoso, tem a sorte de vender 1000, 2, 3 mil discos. Se não, os caras lançam disco e acaba dando. Eu conheço um monte de banda que fez uma tiragem de disco, e às vezes até ignorou a Baratos Afins. Não vou vender na Baratos, não, essa loja aí nunca gostou do não lançou meu disco, então eu não gosto de mim. Sei lá, tem gente, estou exagerando aqui um pouco, mas existe esse perfil, pode acreditar. E aí mais tarde ele não consegue vender para ninguém, ele vem lá com 1 ano depois, eu lancei um disco aqui, aí você vai ver do ano passado, ninguém nem quer saber mais, né? Não tem mercado. Mesmo assim a gente pega e põe lá um pouquinho para tentar atender um cliente ou outro, mas hoje nada mais vai ser tanto sucesso como foi o Beatles um dia, que estava no lugar certo, estava no momento certo. Eu acho até que o Beatles podia ser o Hollis, o Herman Harrison, que sei lá, qualquer outra banda, se tivesse o lugar deles no momento, né? Porque eles eram uma banda que nasceu junto com o advento da TV, o primeiro cabeludo a aparecer na telinha. Claro que eles conquistaram o mundo, claro que tem o mérito também, mas também as bandas eram legais, podia ser qualquer uma outra, cara. E hoje tem um monte de banda legal, mas nada vai acontecer como aconteceu com os Beatles, infelizmente. Hoje os tempos são outros. Sobre, você falou de bandas novas, algumas questões de bandas indie, como por exemplo o Terno, que lança os vinis também. O Terno. E também sobre o público mais novo que está começando a se interessar no vinil. Tipo, no meu caso, por exemplo, eu tenho 18 anos. Tem muita pessoa dessa faixa etária, de 16 a 21, que está começando a voltar a se interessar. Não, basta você ver a quantidade de notas que os caras fizeram. Eu adoro o Terno, acho sensacional. Inclusive, eu coloquei Terno para tocar eu tinha um projeto chamado Rock na Vitrine, que era feito na Galeria Olido, né, na Secretaria de Cultura. Aí depois mudou a administração, os caras disseram, não, tira esses comunistas tudo daqui, aí acabou o projeto. Eles achavam que já era comunista. Mas o Terno tocou lá antes de ter disco, né? O Terno, o Pélico, tanta banda bacana, cara. Mas eu acho legal você falar do Pélico e tenho um respeito de você colocar como uma banda que você cultua, gosta e acha legal. Mas se você for falar com o Tim, né, Bernardes, que é o líder do Terno, eu acho que ele está com o pé no chão, cara, porque eles fizeram o quê? 1000 discos, 1000 e poucos, são tiragens tão modestas quanto a Baratos Afins, né? As produções nossas sempre foram tão pequenas, mas hoje o mercado ele se restringiu tanto. Todo mundo é pequeno hoje que a gente chega a ser grande, aparentemente, né? Não são grandes não, todo mundo é pequeno. O próprio Terno tem uma tiragem muito pequena, assim, a nível de grande gravadora, que não tem nem interesse em lançar. Então esses caras estão acabando fazendo a produção às próprias custas, com dinheiro próprio, né? Porque ninguém quer investir, porque sabe que não vai recuperar esse dinheiro tão fácil. Então, hoje é chique ter um disco hoje, cara, é um
luxo uma banda fazer uma tiragem com 1000 discos. É uma glória fazer, tem que ganhar disco de ouro para vender 1000 cópias hoje. Porque antes era 100 mil cópias, né, para você ganhar um disco de ouro, ou platina, sei lá. É um número muito grande, né? Hoje essas tiragens são muito restritas, é por uma minoria mesmo. Então, você, fã do Terno, é um privilegiado de ter, não pode acreditar. Eu penso assim, eu acho que o Tim vai dizer a mesma coisa para você, porque o Maurício Pereira, que é o pai do Tim, né? Ele é filho do Maurício, do Mulheres Negras. Ele fez um disco também, eu já vi ele anunciando o disco no Facebook, mas a minha loja não tem ainda o disco. É claro que eu adoro, quero ter também, mas ele está divulgando já há alguns dias e, por outro lado, eu até entendo, porque ele não tem estrutura, como antigamente tinha as gravadoras, tinha os vendedores, as Kombi para entregar disco, as peruas próprias, o carro de delivery, né? Que em cada loja que comprava. Os caras tirava pedido em todas as lojas, todo lançamento, comprava tudo. Hoje não existe mais isso. Os caras lançam o disco e ficam pondo no Facebook, nas redes sociais, e vende pelo correio, ou uma loja ou outra que vai ter esse produto. É muito raro você achar ele em qualquer loja. Não existe mais loja para vender disco. Nem a minha tem ainda o do Maurício Pereira, no carro. O Terno mesmo, cheguei a vender algumas, eu compro algumas cópias, de repente você vai comprar mais, acabou, quando vocês fizeram? 1000, acabou. Ele não faz outra 1000 porque às vezes corre o risco de não vender aos outros. Infelizmente, a coisa está assim, cara. Assim, é que nem livro, né? Então, assim, uma minoria. Pô. O Beto mesmo lançou o livro. Quantos livros você tirou? Para tirar as duas? O primeiro eu fiz 3.000, cara. É uma cifra de sucesso, satisfatório. O segundo eu fiz um pouquinho menos, então 2.500. Mas é uma glória, cara. Esse livro é um livro que teve um destaque nacional, vamos dizer assim, até posso dizer isso, né? Porque ele apareceu, ele não é um best-seller, não vendeu igual uma Agatha Christie. Nem a Agatha Christie, estava tendo as lojas de disco, né? Escreveu mais que uma Agatha Christie, talvez, mas você sabe o que eu estou falando, não existe mais um best-seller hoje assim, que vende milhões de cópias, ninguém mais vende milhões de cópias. Infelizmente, cara, é assim que está a nossa cultura, né? Não é a culpa tua, não é do artista, não é de ninguém, né? É a nossa cultura mesmo. Né? E agora ainda está tendo, hoje mesmo está dando bate-boca em Facebook por causa da Lei Rouanet, os caras achando que é só o Chico Buarque era beneficiado. Não é verdade, cara, muita gente se beneficiou disso, a Lei Rouanet dava um monte de emprego, promovia trabalhos indiretos, né? Nunca foi bancado pelo governo, na verdade. Era benefício, era um desconto que o cara tinha nos impostos quando investia em cultura. Mas hoje em dia não existe mais isso, infelizmente. Eu mesmo, nos bons tempos do disco, que eu acho que eu vendi Ratos do Porão, 8.000 cópias, porque foi lá atrás. Se fosse hoje, com certeza eu não ia vender tanto assim. Mesmo naquela época, a gente nunca teve incentivo de lei cultural nenhuma. A gente tinha que bancar no próprio bolso e vender ali meio no boca a boca mesmo, até porque não tinha muito na rádio, nunca tocou, nem. A gente às vezes saiu um poeirazinho assim, nas revistas dos amigos mesmo, né? Porque, ou então na Bis, o meu disco chegou a ser bastante destaque da Bis, até por conta de muitos artistas serem os próprios jornalistas. Então, tive uma hora até que eu me aborreci com o rock, porque as pessoas ficavam falando que aquilo era uma panela, e era mesmo, cara, é verdade, era todo mundo que era, todo mundo não, mas todos os artistas do nosso selo, na época, principalmente da onda do pós-pano, que eram jornalistas da revista Bis. Então, obviamente que eles, o Bento mesmo fez um anúncio que iria lançar o Akira S do livro dele, então teve um bate-boca, assim, né? A banda inteira veio comentar, né? Mais a banda do que as pessoas de fora. Você percebeu isso? Infelizmente, a coisa está assim. Hoje. Mas parabéns, você é um privilegiado de falar do Terno, conhecer e comprar dessas bandas que Tulipa Ruiz, estão falando. É que
essa questão dos lançamentos de vinil do Terno, os três, o do solo do Tim e os dois últimos do Terno, foi lançado pela revista Noise, que é uma de assinatura. Os selos que produzem os artistas, como, se eu não me engano, o selo Risca do Terno e do Tim, e o Balaclava também, que acho que é de São Paulo, que agora produziu Terno Rei, eles lançaram também Terno Rei em vinil. Sim. Então esses selos assim que estão com bandas tão independentes, mas estão conseguindo um lugar ao sol, bem dizer, Sim. fazem questão de lançar o vinil, mesmo que em poucas tiragens lançam. Então, tudo é pouca tiragem, é sempre parceria, né? Eu acredito, eu não sei como é que rolou o lance do Terno com a Noise. Mas eles já fizeram um disco do Baden Powell, do Macalé, que eram discos que estavam prontos, né? Então eu penso que esses discos, como o Macalé, por exemplo, ele mais beneficia a própria revista Noise, dando visibilidade para a revista que está investindo no produto cultural, do que o próprio artista, que já está consagrado. No caso do Terno, por exemplo, eu acredito que rolou uma parceria, porque a gente também está fazendo muito isso. Muitos artistas que eu faço hoje é parceria. O artista às vezes banca a parte da produção do estúdio e a gente entra com a produção da tiragem, da parte industrial, né, de prensar o disco. Eu recentemente recebi um convite do Muzak. Né? O Muzak é uma banda que era do Vitor Leite, que faleceu, né, e agora está o Regis Tadeu, que é aquele cara que quebra disco na TV, lá. Ele está tocando bateria junto com o Muzak. E eles começaram a gravar e a música deles é meio complexa, então eles tinham um programa, né, um orçamento, e esse dinheiro acabou na captação do áudio. Né? Então eles já gravaram, estavam no estúdio e não tiveram grana para terminar a mixagem. Aí ele veio me procurar para mim fazer a mixagem e lançar o disco. Eu comecei lá atrás, eu banquei toda a produção, toda aquela turma que eu quis, mas era uma época que vendia disco, era diferente. Então eu vendi, sei lá, o disco que eu fiz menos foi 1000 cópias, mas vendi umas 1000, alguns fez 2000, 3000, 8000, até no caso do Rádio do Corona, do Golpe do Estado, aliás, do SP Metal. No Golpe do Estado eu cheguei a fazer 5000 cópias, né, que pagou a produção. O primeiro disco eu fiz em 45 horas, o segundo foi em quase 200 horas. Né? Já um disco bem mais caro, né, para mim, mas eu acabei vendendo e o primeiro pegou carona no segundo. Eu comecei a vender o primeiro disco depois que saiu o segundo. Então o primeiro ajudava a pagar o segundo. É complicado você bancar tudo sozinho. E as gravadoras caem fora hoje justamente por isso, porque as contas nunca fecham. Eu sei, as gravadoras antes faziam coquetéis, banquetes, festinha, dava bebida, cocaína até para todo mundo, para jornalista principalmente, né, para poder falar no disco. Todo mundo sabe disso, né? Então, era um período áureo, né, que dava muita grana, a indústria fonográfica estava vivendo louros, né? Ganhava disco de ouro, todo mundo. A RPM parava as prensas para vender disco, para fazer disco, né? Eu teve uma época que os discos do Michael Jackson, que era da CBS, era pessoal da Continental, porque as prensas da CBS estavam fazendo só RPM, que não descia, o disco, a produção era quase que artesanal, né, a produção do vinil. Então as fábricas paravam se fazendo um único produto, porque tinha uma demanda de mercado, vendia muito disco. Hoje eu tenho o maior orgulho de não ter sido nenhum RPM na vida, até porque a gente fez um show recentemente, o RPM fechou e eu achei a banda mais fraquinha de poder ter. Todo respeito ao RPM, né, mas hoje não tem mais Paulo Ricardo, morreu o PA, o público é outro, eles foram tocar no meio do pessoal metaleiro, todo mundo torceu o nariz para ele, inclusive eu, né, até porque eu achei o line-up totalmente diferente, então a banda que mais embaçou para subir no palco, demorou demais, porque ele estressou um pouco a gente ali. Embora o show foi legal, foi todo ruim, mas eles estavam no lugar errado. Mas se eles não topar entrar nessas paradas quando rola, cara, não tem onde tocar mais, não tem mais espaço para ninguém. Né? Ou eles vão tocar sozinhos num lugar muito
e essas coisas estão fora, ou os caras juntam a tribo mesmo para atrair uma plateia grande. Porque as coisas têm que ser assim mesmo, a nível de movimento, de parcerias. Porque o mercado mudou totalmente. Infelizmente a gente está aí meio resistindo, não sabendo até quando, mas. Na verdade eu estou resistindo porque não tem os discos ainda, cara. Pode acreditar, isso tudo encalhado lá. Você tem alguns que estão vendendo aqui hoje. Essa é a verdade. O Maurício Pereira, o último dele, tá em campanha de crowdfunding para lançar o vinil. A propaganda que você vê, porque está procurando. Para lançar para o grande público. Né? Pois é, então, ele deve ter feito uma tiragem assim para os fãs. Não é apenas o vinil, a campanha vai crescer, não é apenas o vinil. Sim, mas o artista, quando ele tem um nome, acho que ele tem que vender todo o merchandising dele. O Bento mesmo faz isso pelo livro, né, pelo crowdfunding, que eu acho super legal. Eu acho que ele é um vencedor até, porque ele atingiu a meta. Tem muita gente que tenta e nem consegue, não é, Beto? Você pode dizer isso. Então, tem muita gente que tem sonho, assim, ele entra nessa, porque eu não sei como é que funciona isso direito, mas eu acho que é um contrato, você tem que atingir Esse momento a mínima tem que chegar nessa meta para bancar. tem que ter uma meta, né? Se não atingir a meta... Eu costumo associar essa história, Luiz, com os discos independentes do final dos anos 70, tipo Boca Livre, que estourou, aí todo mundo achou que era fácil fazer um disco independente, era só lançar que ia vender horrores, né? E teve cara que, vendeu carro, vendeu casa e quebrou cara. Daí o disco encalhou. Então, é sorte, né, de cair no gosto popular, né? Eu mesmo, por exemplo, o Ratos do Porão, quando disse que eu falei, meu Deus, não tenho medo, que vai dar isso, nada, né? Pelo menos foi só 24 horas de estúdio, que era a coisa mais cara da produção. Mas a gente quebrou a cara também, porque o disco vendeu, agradou, cara. Teve 11 licenças pelo mundo. Eu ganhei mais dinheiro cedendo licenças para o exterior do que vendendo 8 mil cópias aqui, que foi a minha maior tiragem. Mesmo isso, porque o custo industrial também não é tão barato, assim, acho que é uma margem de lucro pequena depois que você paga para fazer o disco. Eu ganhei mais dinheiro cedendo música para Sepultura gravar, ou para sair na Espanha, na Holanda, né, saiu na América, teve acho que uns 4, 5 selos que lançou em Portugal. Então tive 11 licenças autor, incluindo algumas que era só de uma música ou duas. Então, lá fora os caras pegam porque quando o disco já tem o nome, aí é fácil o cara vender. Né? Ele pega, o disco já está pronto, ele não investiu em estúdio, então ele pega uma licença, ele dá um percentual da venda para o artista, para o produtor, e lançam. Eles que bancam, que tem o esquema de distribuição deles, eles têm outra maneira de vender. Na Europa, quando o disco brasileiro chega na Europa, não é nada assim também de se encantar, mas sempre a Mercenários, por exemplo, saiu uma tiragem na Espanha essa semana. Eu mandei ontem, eu mandei uma máscara do WeTransfer, né, um sistema digital que você envia o áudio via e-mail, né, que é uma máscara feita para vinil, vai ser lançada na Espanha. Cara, sabe quanto eu vou ganhar? Vai ser 500 cópias, cara. Eu vou ganhar 20 cópias. É todo meu lucro. E eu estou talvez o que mais está gastando, porque eu tive que fazer uma master, eu tive que mandar a prova de capa. E as meninas, elas exigiram, acham que tinha que ser direitos iguais. Eu também não quero brigar, porque para mim, cara, já é uma glória sair, cruzar o Atlântico e chegar do lado de lá, para outros povos, sabe? Então o cara vai fazer 500 cópias e dá 100 para nós. Tem 4 membros da banda e mais eu como produtor, a gente se dividiu em partes iguais, vai dar 20 cópias para cada um. Não é nenhuma, sabe? Muitas pessoas acham, cara, a produtora. Cara, a gente rala uma caramba para poder pagar as contas. Não é tão fácil assim também não, né? Dá para se encantar. É claro que existem exceções, né? E tem coisas horrorosas, às vezes, que vende, a gente não entende por que caiu, todo mundo curte aquilo. Né? Por exemplo, o Corsos. Os 35 anos da Baratos, cara, eu não consigo entender o Corsos. É uma banda que, se eu ouvir um disco inteiro, eu preciso ouvir Quente Jarrett uma semana inteira para desanuviar a cabeça, sabe? Porque aquilo me entorpece demais, aquilo, sabe? O cara adora, me fica batendo cabeça.
metal. Tudo bem, né? Mas nós somos traficantes de drogas musicais, nós não somos um cantador de serpente. Essa é a verdade, cara, é a realidade. Desculpa se eu exagero aqui falar, mas é isso. E tem banda que eu adorava, achava o máximo, encantava com ela e não aconteceu nada. Ninguém vai ouvir. Pode falar. Você ainda ouve disco que te dão assim, de banda desconhecida? Claro. Tipo, cinema invisível. Assim. Cinema invisível. Não, o Cinema Invisível eu vou ouvir ainda. Eu ganhei uma hoje, eu gostei da capa, toda umas vacas psicopáticas. Então deixa eu te dar mais um aqui. Que legal. Vou te dar um disco do Ganga, que é lá do ele falou. Já te apresentou o irmão. Pô, vocês são corajosos. São ou não são? Pode falar você. Foi um selo daqui do Triângulo Mineiro que deitou. Aqui, ó, Sapone. Sapone, rádio, eu conheço esse cara. Eu acho que vocês tem na minha loja, eles devem ter lá. O Elton Tomás e o Guilherme. Mas agora vendo você, um cara tão simpático assim, eu já comecei a gostar mais. Eu acho que Aquele outro que a gente conversou mais cedo é o irmão dele. Então, porque assim, ó, Eu já fui no funkzinho que entrou na varanda, você me entendendo, nos 80. A loja, ela tem muito disco, cara. Eu vou ser sincero pra você, cara, eu não ouvi e nem quero ouvir, nem 10% do que eu tenho. Muita coisa que eu tenho lá não tem nada a ver comigo, mas eu pego, né? Agora, eu acho que todo mundo é impossível alguém, a não ser que a gente tivesse um chip na cabeça, cultura, sabe, você dá uma dragada assim no disco, que nem um chip no disco, você capturar como umas coisas eletrônicas hoje, né? Que é tudo assim, né? Você poder ficar ruminando aquilo depois, né? Não é assim, bicho. Isso você tem que ouvir em tempo real. Um dia só tem 24 horas e pra gente ouvir tudo que está aí no mundo, cara, eu precisar ter, sei lá, um dia ter 60 horas aí, seria pouco para ouvir tudo. Muito antes da evolução E o pior da internet, você já recebia toneladas de fitas em direto. Eu confesso para você que muitas coisas a gente ouviu, mas a gente não revisita. Voltando no começo das conversas, que eu comprei o Arnaldo Batista, achei uma porcaria, isso é uma coisa deprimente, assim, mas a gente só começa a absorver na medida que você começar a digerir mesmo aquilo, sabe? De ouvir mais vezes, de absorver de verdade. Né? Não é assim uma orelhada que você vai perceber que tem ali dentro. Né? Agora, conhecendo você pessoalmente, claro que eu vou ouvir com mais carinho, né? Não é porque você é a pessoa simpática que eu estou vendo aí que é que é diferente mesmo, né? A gente tem que ter algum envolvimento. Assim como eu, quando eu fiz muitos discos, eu me envolvi com eles de paixão mesmo, e muitas vezes eu me decepcionei até com uma pessoa, né? Depois, a pessoa ser chata, ficar cobrando, querer responsabilizar só a mim pelo fracasso de nós todos, né? Porque muitas pessoas chegam sonhando, acham, eu estou gravando na Barato Safins e acho que são Midas, que eu vou botar o dedo ali e vai virar ouro. Não é assim. Quem vai aprovar é o consumidor, não só eu, que às vezes estou pondo uma grana para fazer, ou o próprio artista que está bancando a própria produção. E muitas vezes você tem a sorte de cair no agrado popular, né? Só gostar da tua música. A própria Sandra da Mercenária sobre esse problema, eu não entendo porque as pessoas gostam de Mercenárias, porque ela se acha limitada e fala, pô, as pessoas gostam, têm um carinho pela gente, né? Nós não somos tudo isso. Muitos artistas humildes pensam assim, o próprio Bocato é um cara assim. O Bocato é um cara extremamente humilde, assim, que sabe das limitações de mercado dele, sabe que ele é um músico, mas ele sabe que não vende. Não é porque ele é bom que não vai vender isso. E tem cara que é ruim e vende pra caramba. Tanto é que todos nós aqui se aborrecemos com um monte de coisa que a gente não gosta. Esse cara tá no Faustão toda semana. Lembra? Pô, que a mulher é sofrência lá. Chama Marília Barbosa, né? Mendonça. Marília Gabriela. Pois é, mas não é? Nada contra a moça, aquela outra, que é a Gabi Amaranto, né? Onde eu conheci ela, uma simpática moça, cara, mas ela caiu no gosto popular, né? E fez sucesso, assim, da ponte da TV lá, e cultuado, né? Mas o mercado é assim mesmo, né? É incógnita, é difícil
Eu não tenho muito cultura para explicar isso. Mas você vai ouvir os Neném Visita. Isso aqui? Não, o outro lado. Claro que vou. Você gostou da Não, capa? mas eu gostei da capa. Sempre a gente gosta da capa. E isso é o importante para ouvir o disco. É engraçado essas coisas. Um dia eu fiz uma banda chamada As Radioativas, né? Uma banda de garota. Um dia a menina chegou lá e falou, nós somos foda, cara. Assim, toda feminista, né? Gordinha. Gordoigona, que chamava ela. Aí ela me deu um beijo. Ela falou, legal, vou ouvir sim e tal. Eu não fiquei dúvida, cara. Mas aí cheguei em casa, abri o cachê, tava vazio, não tinha nada dentro. Pô, aí me deu uma vontade de ouvir, só porque não tinha. Engraçado. Aí eu mesmo liguei para ele, você me deu fazia, deu uma vontade de conhecer o teu trabalho. Aí ela me veio depois com outra cópia, aí que eu fui ouvir, mas acho que depois apesar de bola que ela deu, né? Porque se eu tivesse me dado com aquela arrogância toda que ela me deu no princípio, talvez eu nem tivesse ouvido. Como eu não ouvi muita coisa ainda. Eu quero ouvir, eu juro sempre que eu vou ouvir aquilo e eu vou deixando sempre para depois e a pilha vai cada vez crescendo mais, cara. Não tem fim. É porque eu recebo muita demo mesmo, as pessoas às vezes ficam vendo a gente como uma saída para o trabalho deles, e não é bem assim. Eu não dou conta, eu não tenho condições financeiras de bancar todo mundo, e nem escritura mesmo, né? E outra também, eu não tenho escritura nem para segurar um sucesso, tanto é que tudo que fez sucesso na minha empresa me tomaram. Das do Golpe, da Mercenárias, do Gueto, 265, Raço do Porão, e tudo banda que chegou a um certo estrelato, mas não pertence mais a mim, a grande indústria me tomou. E outra, o artista tinha mesmo que ir, porque se ficasse na minha mão, ia acabar, não ia ter condições de fazer tudo isso, e nem de chegar ao estrelato como teve uma grande companhia. Mas a grande companhia se interessou porque já sabia que eles tinham um potencial artístico e que ia, pelo menos, bancar o custo da produção, né, deles. Mais um, pá. Eu falo muito da bolinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha. Isso aqui, ó. Isso que é legal. Esse é do meu cérebro. Agora explica o disco, Pedro. Isso é uma banda de Curitiba, Isso. tem uma temática mais comunista, e pegaram os hinos revolucionários e fizeram em versão de rock. Já fiquei fã só pela ousadia. É comunista, 10 polegadas. Também você é corajoso, parabéns. Muito obrigado, eu pensei já, eu vou chegar a 70. Tem que tentar. Estou indo, 26 lançamentos já. 26, aí, tá vendo? Tá resistindo, que bom, fico sempre feliz. Fico feliz, cara. Posso fazer mais uma? Pode. Luiz, esse eu nunca te perguntei. Eu queria te perguntar do Carisma, que acho que foi o primeiro disco de metal cantado em inglês no Brasil, né? Acho que só não foi o primeiro disco de metal porque tinha o Stress lá de Belém do Pará. Mas o Carisma saiu pela Baratos ou foi só uma distribuição? Não, foi uma parceria também. Né? O Carisma, na verdade, eles vieram depois do Westernest. Quase junto, mas eles apareceram depois para mim. Né? O Westernest já estava rolando e eles chegaram com um tape pronto e pediram para mim colaborar de alguma forma. Né? Eu ia dar um incentivo. Eles queriam uma grana para ajudar a terminar a produção que está fazendo independente. E aquilo que a gente conversou aqui, é tudo muito difícil. Todo mundo está com dinheiro curto, né, para você produzir, realizar um disco e ser bem sucedido. Então eu fiz as capas do Carisma, na verdade. Eles fizeram o desenho, colocaram o logo da Baratos Afins. E eles mesmos se expressaram comigo, cara. Eu me lembro teve um show do Avenger, nessa época eu gravava todos os shows que eu ia. Eu ia com o meu gravador, explicava na mesa lá e tirava sempre uma piratinha, né? E um dia teve um show do Avenger no Teatro Luiz Regina. E eu cheguei com o meu gravador e tinha um aviso na mesa, um bilhete assim, não deixa o Calanca gravar. Era a turma do Carisma que pediu para mim não gravar. Aí eu dei. E azar deles, porque foi um puta show que eles fizeram e não tem registro. Poderia ter, se tivesse gravado. Até porque eles achavam que eu ia fazer pirata. Porque todo mundo que me via assim achava que eu era o cara dono da gravadora, que roubava a arte deles, gravava e ganhava dinheiro. Né? E eles pensavam isso.
Tudo bem, é um direito deles, sabe? Pedi para não gravar, não gravei. E aí, depois de um tempo, eles me procuraram para editar o disco. Não quero gravar, até porque os caras ficam achando que eu sou um bandido, quero papo, sabe? Então eu falei, eu aprendi a conviver com gente que é amiga mesmo. Então hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que o Luciano Baratos Afins, ao contrário do que eu discordei que o Guilherme Anzali falou um dia, é sim um grande criativo, sabe? Então, tá lá assim, tá entre. Só brodagem, cara. Eu gravo meus amigos, gente que eu gosto, eu tenho um carinho por eles. E faço as parcerias também com esse tipo de pessoa, porque quando o cara chega assim todo prepotente, acha que ele é o poderoso, que vai acontecer, e depois que ele é responsabilizado só a mim, pelo caso não der nada, né, do nosso fracasso, aí eu prefiro ficar de fora, cara. Se for para se poder junto comigo, tudo bem, vamos lá, se poder, tudo bem. Né? E eu prefiro até porque você fica assim, você sabe, eu tenho 104 álbuns de vinil, 89 CDs, passou de 190 produções, e só tem um cara que me pentelha na vida, achando que eu fiquei rico às custas dele. Então eu tenho o maior orgulho disso, cara. Aliás, eu até acho legal que existe esse cara, tem que ter isso. Mas eu prefiro que seja assim, cara. Eu fiz, talvez não ganhei dinheiro, porque, ao contrário do que muita gente pensa, quem banca a produtora Baratos Afins é a loja Baratos Afins e não o selo Baratos Afins. Eu tenho uma loja também. Minha loja, o Beto conhece, tem uma variedade muito grande, né? O acervo é bem diversificado, né? E ela que sustenta o selo. Porque se eu fosse viver só do selo, eu já teria falido. Eu não sei como o rapaz aqui, você tem o selo, tem uma loja também? Eu tenho certeza que é a mesma coisa, né? E é claro que quando o cara faz sozinho, ou ele está vendendo muito disco, ou ele é um privilegiado, teve a sorte de dar o tiro certo, né? E sempre vender as produções, mesmo que modestas. Mas se não, é como você está falando, então você entende perfeitamente o que eu estou dizendo. A tua loja, na minha opinião, é o que você fala que banca os discos. Só que a produção é atrás. Desculpa, né? A loja na frente e a produção atrás. Então, sempre. é claro que uma dá visibilidade para a outra. Isso eu aprendi, tenho certeza que é isso. Né? A nossa loja talvez tenha até um destaque por conta dos caras falar, pô, esse cara não é tão mercenário assim, ele ganha dinheiro, mas também investe em alguma coisa do disco. Sei lá, né? Claro que tem os que pensam o contrário, mas pensar é livre, tudo bem, né? As pessoas podem discordar da gente, sem problema.